que funcionou pra você quando você começou a jogar? Obviamente você jogava RPG, como você descreveu aqui mais cedo, e aí você começou a juntar essas duas coisas que você gosta, né? No caso, o Magic e o RPG. E quando você começou a fazer quando você começou a escrever as histórias das primeiras mesas envolvendo esses cenários, você já foi embasado nesse material oficial publicado, ou você veio trazendo um lore, ou até mesmo durante os jogos que você narra hoje em dia, você vai pensando elementos que você teve contato lá atrás, independente do material oficial publicado. Como é que foi essa parte de construção das histórias que você vem narrando? O primeiro contato foi quando saiu oficialmente o Guild Masters to Ravnica. Foi a primeira vez que eu comecei a mestrar em cenário de Magic. Uhum. Na época saiu um material pela Adventures League, né, que é o jogo organizado de D&D. Uhum. Então, como a gente fazia os eventos presenciais, eu peguei material dali, de umas aventuras que eles lançaram, e comecei a criar as histórias ali. Então eram mais aventuras curtas porque era para evento mesmo. Então certo. Tem uma que depois que saiu no livro também, mas que eles já tinham publicado separado antes, e aí depois eles lançaram uma continuaçãozinha para ela, que era a Fuga do Krenko, tá, um plotzinho lá. E aí eu mestrei bastante em evento, e aí para as mesas agora, que estão com uma história mais longa, é o que eu sempre combino com a galera. Assim, a gente vai usar o plano, né, como um pano de fundo. Então, os elementos principais vão estar lá, que é o que fazem um plano legal. Então, em Ravnica a gente tem as guildas, tem ali os NPCs, tem tudo o que vocês esperam de rolar numa mesa de Ravnica, mas a história vai ser a nossa história. Então, não se apeguem mas esse cara não fez isso, ou isso não aconteceu aqui. E eu criei uma história totalmente nova. Eu gosto bastante disso. Porque primeiro você não vai precisar se preocupar muito em errar, e o que já é errado pensar isso em RPG, mas ficar tipo, não posso, tive uma ideia legal, mas eu não posso fazer isso porque esse cara, na verdade, ele morre porque fulano matou, tal, e tá ali no lore. Então, isso a gente já combinou nas duas mesas, a gente sempre tem essa conversa assim, inicial, que a gente vai usar tudo que torna aquele cenário legal e é o que atrai a gente, mas vai ser a nossa história. Então, né, não importa o que a gente vai fazer. Pra de Ravnica, eu criei um plot, que aí foi mais uma pegadinha, porque é o que aconteceu, aí tem um contexto também. As duas mesas eu mestro pra galera que cria conteúdo de Magic. Então eram pessoas que eu já admirava, seguia, gostava muito do trampo deles, e eram em diversas áreas, né? O André com live, vídeo, Charlão, a Letícia, cosplayer top, assim, de personagens de Magic, o Vini com podcast de Magic, enfim, todo mundo ali que eu já admirava e já acompanhava. Só que tem aquilo, alguns deles manjam muito, né? Na mesa de Zendikar a gente tem a Meg, que é tradutora oficial dos contos de Magic, que eles saíram pela Planeta de Augustine. Caramba. Então imagina o quanto de lore ela não conhece, e ela gosta da coisa, então ela sabe muito mais que eu. Não ia ter como criar a história ali ou tentar replicar a história, porque para ela já não ia ter graça, porque ela ia falar, já meio que sei essa história. Então tem esse contexto, é uma galera que já consome, às vezes não tanto lore, mas já conhecem do jogo, então acho que eles se divertem por a gente ter elementos que lembram o jogo, mas a história tem que estar livre para eles fazerem o que quiserem. Então em Ravnica eu fiz uma pegadinha. Como eles sabiam que era um período pré-Guerra da Centelha, eu fiz parecer que eles estavam indo para a invasão do Nicol Bolas, mas na verdade a pessoa que estava passando as missões para ele estava com um plot próprio, que era o Lazav. Então o Lazav é o líder dos Dimir, que é a guilda da espionagem, da mentira, tá sempre com planos dentro de planos, né? A guilda mais misteriosa. E aí o meu plot era que eles iam fazer várias missões que pareceriam meio isoladas, mas cada um ia ter ali dicas que eles foram percebendo que alguma coisa maior estava rolando, até que eles descobrem que o Lazav era que estava arquitetando isso, e agora eles descobriram que o Lazav estava fazendo isso porque ele quer usar o poder do intrínseco ali nas linhas de força de Ravnica para ele acender uma centelha artificial nele e ele virar um planinauta. Você enganou os caras. Eu enganei. Eles sabem que tem essa ameaça vindo, que é o Nicol Bolas,
mas ele acha que ninguém vai conseguir deter. Então a saída dele é conseguir esse poder que alguns têm, ele não tem. Então, meio que a galera ajudou ele a ter todos os itens pra ele virar um planinauta. E aí a última sessão provavelmente vai ser eles tentando evitar isso, ou enfim, aí eu não sei também o que eu gosto, eu admiro e aprecio esse artifício, porque eu na qualidade de um mestre muito preguiçoso, eu obviamente não me familiarizei com a devida presteza com todos os cenários que eu acho que eu devo mestrar. Então tem boa parte das histórias que eu vou metendo o que eu chamo de Johnson, que é o famoso, na minha história, esse cara nem morreu. E na minha história, esse cara aqui, ó, ele tá vivaço. E aí a gente manda a famosa bola curva. Pô, mas esse cara não tava morto? Não tá. Bicho, não tava. Você acredita? E eu vou te dizer por quê, olha só. E aí, né, a gente levanta essa bola pra ficar mais fácil, porque senão é embaçado mesmo. Fala, Lu. Qual é que é essa história do Nicol Bolas? Ele é um puta vilãozão? Tipo, por que ele tá indo aí pra dominar esse plano, tá ligado? Então, tem os dragões primordiais lá, então tem o Nicol Bolas, tem o Gin, que é tipo o irmão dele. São criaturas, eles existiam mais deles, né? Vou tentar dar uma resumidinha aqui, mas existiam mais, são os Elder Dragons, são criaturas mega poderosas e tal. E ele é meio que o vilão básico do sentido de conquistar. Então, o que ele quer? Ele quer mais poder, ele tem essa capacidade de, né? Ele é um planinauta também, ele é dos mais antigos ali, então ele consegue transplanar. E aí, nesse plot ali de Ravnica, ele tem todo o lance de... Ele desenvolve essa maneira de arrancar centelhas, então tem a Elder Spell, lá, a magia que destrói os planinautas, arranca a centelha, só que isso é meio que o resumão do todo o plot que rola em Ravnica, com ele interferindo de fora do plano e depois invadindo o plano para colocar tudo isso em andamento, né? Então é meio que isso, assim, é um mega vilãozão e essa presença meio alienígena no plano de Ravnica, e quando ocorre meio que essa invasão, aí tem os planinautas ali ajudando a reverter. E aí vem gente do lado de Kaladesh, que é meio que de onde disparou o lance da adoração ao Nicol Bolas, que é outro plano, né? Que é um plano já de cultura meio egípcia, assim, uma parada com essa temática. Então é meio que isso, assim, no fundo é o mega vilão que quer poder e vem para esse plano para acabar com tudo. Então, como era um plot mega conhecido, eu peguei ele para meio que a galera sentir essa ameaça, mas na verdade tinha outra coisa, que essa outra coisa é meio que original, assim, o Lazav nunca tentou ser um planinauta, né? Isso não tem nada do lore, mas acho que ficou dentro da ideia do que o NPC faria ali, pela forma que ele é um mega espião e tal. Pode aproveitar esse tema e fazer um jabá gratuito aqui, free? Por favor, faz. Ô, Diego. Não pode. Para você que está nos assistindo, ou para você que está nos ouvindo, tem no Magic the Gathering Brasil, no canal do YouTube, a Carolina Moraes, alguma coisa assim, ela tem vídeos explicando a história, tipo, aí tintim por tintim de cada Planeswalker, ela conta um pouco da história deles, quem foi Nicol Bolas, como tudo isso aconteceu. Eu assumo que eu vi alguns vídeos, eu acho que eu vi fora de ordem, porque pra mim ainda ficou confuso, mas você consegue entender, ela explica muito bem, assim, então quem tem muita curiosidade sobre isso é bem interessante, é bem massa. É bem legal. A Carol, ela é a Community Manager do Brasil para o Magic the Gathering. Então ela toca o conteúdo lá também do canal, então tem as coisas de lore, é bem, bem legal. Ela também era produtora de conteúdo, antes ela tinha um canal de Magic, então tá bem servida assim, essa posição na comunidade. E tem alguns outros canais também que tem vários, mas tem muito só de lore. Tem o pessoal do Invocando, que você consegue ouvir todas as histórias, basicamente, ali desde de guerra, da Guerra dos Irmãos, La Urza e tal, até as mais recentes. Tem o formato For Fun também, que faz bastante. Então essa parte de lore, e aí o Vini me lembrou, né, a Meg também tem um podcast de lore, o Lorenautas. Então legal. Uma parte do Magic, como é muito extensa, tem essa facilidade que a comunidade cria muita coisa e te dá um suporte. Tanto que muitos deles eram conteúdos que eu consumi para também conseguir desenvolver a mesa mais legal, assim, de entender, puxar esses temas, ver o que a galera tá falando. Seria possível fazer um podcast só com lore de Magic?
Total. Não, mas assim, em um programa em 2 horas, só pra gente ver se cabe aqui na pauta. Não, assim, a parte mais importante, só lore. Sabe o que acontece? É que assim, as histórias elas vão ganhando uma grandeza muito maior. Então, sei lá no comecinho tinha o Urza, que era um artífice, e aí eles começam com uma guerra, mas essa guerra leva eles para ter um toque ali de um outro plano, que é Firexia, e aí dali, sabe, as coisas vão virando uma teia gigante, ao ponto de depois surge um outro planinauta, que é um golem, que é o Carne, mas aí durante tudo isso tem toda uma outra saga. É difícil, assim, eu acho, daria para pontuar, tipo, nesse momento isso tal aconteceu, mas só como uns bullet points, assim, e não como uma história. Fica bem confuso. Ô, Wagner, eu tava dando uma olhada no Magic the Gathering, o wiki do Magic the Gathering, e lá tem uma seção que eles separam por... Desculpa. Eles separam por arcos. Tipo assim, tem então o arco do Urza. Aí eles vão separando tudo em arcos, aí chega agora, a gente tá no arco do Nicol Bolas, e por isso que a gente tá falando mais dele aqui, porque todo mundo conhece Nicol Bolas.